Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência utilizando o Feliway. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, já tem um tempo, né, que eu utilizo o Feliway aqui em casa com os meus gatos. Dá para ver que tem até um pouquinho aqui, ainda tá quase acabando, né? E eu sempre falei muito sobre esse produto aqui para vocês. Eu sempre recomendei para vocês em algumas situações específicas comportamentais dos gatos, mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre ele, falando como ele funciona, o que ele é, em quais situações utilizar, os tipos que existem, porque existem mais de um, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa desse produto e no final do vídeo eu vou falar a minha opinião, a minha experiência, se ele realmente funciona e tudo mais, tá bom? Então fica aqui até o final do vídeo para você saber tudo sobre o Feliway. Então primeiro eu vou falar o que é o Feliway. Sabe quando o seu gato tá ali esfregando a cabecinha nas pontas dos móveis, ele começa a esfregar a cabecinha na sua perna, aí ele começa esfregando a cabecinha e termina com o final da bundinha ali, mas principalmente com a cabecinha. Quando ele está esfregando a cabeça, seja em você ou seja em algum móvel, algum objeto da sua casa, ele está liberando feromônios faciais, que a gente chama de F3. Os gatos têm diversos tipos de feromônios, tá? E eles são diferentes, nem todos são iguais. Cada um tem um papel diferente na vida do gato. E o feromônio facial é um dos que os gatos produzem. Esse feromônio facial, que é o que o gato libera quando ele esfrega a cabecinha, ele participa mais na vida do gato, trazendo para ele uma sensação de segurança e conforto no ambiente. Basicamente, quando ele esfrega a cabecinha em algum local, depois ele passa lá e consegue sentir o cheiro daquele feromônio, é aquele feromônio dizendo para ele assim: olha, esse ambiente é seguro, esse ambiente não tem nenhum tipo de perigo para você, você pode ficar tranquilo e relaxado aqui. Basicamente é esse o sentimento que esse feromônio traz para o seu gato. Então, o Feliway, ele é um feromônio sintético semelhante a esse feromônio facial dos gatos. Então, ele vai trazer geralmente esse mesmo sentimento que o feromônio orgânico ali traz, tá bom? E como o Feliway funciona? Bom, os gatos, pessoal, eles têm um órgão bem aqui em cima do céu da boquinha aqui, chamado órgão vômero-nasal, tá? Ele está presente em diversos tipos de animais e ele é utilizado para os gatos conseguirem perceber e conseguirem sentir o feromônio no ambiente. E nós humanos não temos esse órgão, por isso que a gente não consegue sentir feromônios. Os gatos conseguem. Não sei se vocês já perceberam, às vezes o seu gato ele vai cheirar alguma coisinha aí na sua casa, aí ele cheira, aí ele fica com a carinha assim, ó, com a boquinha meio aberta e fica assim, ó, com a carinha super estranha. Não sei se vocês já perceberam isso. Esse é um reflexo quando ele cheira algo um pouco novo. Ele fica com essa carinha estranha porque o cérebro dele está tentando reconhecer, identificar e entender aquele novo cheiro. Ele está utilizando o órgão vômero-nasal para compreender melhor o que ele cheirou ali. Então é por isso que ele faz essa careta. E o Feliway, então, né, sendo um feromônio sintético do feromônio facial, ainda mais para frente eu vou falar os tipos de Feliway, porque também tem um Feliway que ele é sintético do odor materno, do feromônio materno, tá bom? Mas o Classic, ele é aí do feromônio facial, tá? E esses feromônios, então, o gato ele vai sentir esse feromônio através desse órgão vômero-nasal e vai ter o mesmo entendimento daquele feromônio facial normal que ele acaba liberando aí. Então, por exemplo, às vezes o seu gato, ele ainda não está tão confiante no ambiente a ponto dele mesmo sair marcando com a cabecinha dele e tudo mais. Mas se você auxiliar ele, você mesmo jogando o Feliway ou colocando um difusor ali, você vai meio que burlar esse gato. Ele vai começar a ter os feromônios ali no ambiente e ele vai começar, opa, ó, tô cheirando aqui. É como se ele tivesse marcado e ele tivesse já sabido que ali é um local seguro, tá? Então, você vai atuar nesse sentido aí, beleza? Em que casos ele é recomendado, pessoal? Bom, existem diversos casos, tá? E
cada caso também você vai atuar com um Feliway diferente, beleza? Eu vou citar alguns dos casos aqui, porque são muitos. Geralmente vai ser qualquer problema comportamental oriundo de algum medo, oriundo de algum estresse, de alguma ansiedade, de alguma, principalmente, inseguranças no ambiente, tá bom? Principalmente questões relacionadas, no geral, a território. Então, por exemplo, xixi fora da caixa, porque o gato ele utiliza do xixi para marcar território. Então, seu gato ele pode começar a fazer xixi fora da caixa porque ele está querendo marcar ali aquele território, ele não está se sentindo seguro o suficiente para utilizar a caixa naquele local. Mas seu gato faz xixi fora da caixa, a primeira coisa que você precisa fazer é levar no veterinário para descartar problemas de saúde, tá bom? Arranhar os móveis, né? Porque os gatos também utilizam do ato de arranhar para marcar território. Se esconder, porque às vezes ele está com muito medo ali naquele ambiente, né? Brigar com outros gatos, porque ele pode estar brigando por questões de território e recurso. Se você tem 5 gatos e tem só 2 tigelas de comida, 2 caixas de areia, eles vão brigar por território porque os recursos estão escassos naquele ambiente, né? Perder o apetite, ele pode estar deixando de comer, porque quando o gato ele vai comer, é um momento que ele se sente vulnerável. Então, quando ele tem esse feromônio no ambiente, ele pode começar a se sentir mais seguro e mais estimulado a se alimentar. Lamber-se em excesso, né? Porque o gato, quando ele se lambe, ele acaba liberando aí hormônios da felicidade. Então, um gato que ele fica muito estressado, né? Muito inseguro no ambiente, ele pode acabar começando a se lamber com muito mais frequência, tá? E o feromônio vai atuar diminuindo um pouco isso também. Adaptação a um novo lar, muito, muito interessante, né? Porque o seu gato, quando você levar ele para um novo local, ele vai ter todo aquele processo de adaptação, ele vai ficar ali vários dias ou até meses ali, até ele confiar naquele ambiente e tudo mais, vai demorar muito tempo. Agora, se você meio que burlar um pouco isso, colocar o Feliway, você vai auxiliar nesse processo. Esse processo ele vai ser mais curto. É óbvio que você colocou o Feliway lá, o seu gato não vai chegar lá e vai achar que ele estava na mesma casa que de antes, ele já vai chegar lá todo confiante. Não, mas vai diminuir, encurtar o tempo de adaptação, vai auxiliar, tá? É importante dizer isso, que o Feliway ele é um coadjuvante em todas essas situações, tá? Ele não é a terapia e a solução principal, você precisa atuar em outras frentes também, tá? É mudança na casa, então vai chegar algum móvel novo, você vai mudar alguma coisa, reformar alguma coisa aí na sua casa, também é bastante interessante. E introdução de outro gato também vai ajudar bastante, tá? Essa é uma dica muito importante. Se você vai trazer outro gato para casa e tem condição de comprar o Feliway, eu recomendo muito mesmo, porque o gato, ele vai chegar, o seu gato já residente, o gato que vai chegar também, ele já vai ter esse feromônio no ambiente, mostrando para ele que aquele ambiente é seguro, que não tem perigo nenhum para ele, que talvez tenha todos os recursos suficientes. Basicamente, ele vai chegar lá e esse feromônio vai falar para ele assim: pode relaxar que esse local aqui é bom, não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo. E esse sentimento vai facilitar e muito a introdução entre esses gatos, tá? Então tem outras situações que você pode utilizar o Feliway, mas essas são as principais. Aqui em casa, por exemplo, né? Por que eu uso o Feliway aqui em casa? Bom, o Jesuíno, né? Ele é um gatinho mais idoso, né? E tudo mais. O Pipo, ele é um gatinho muito energético e muito territorialista. Mas o Pi, geralmente, a gente brinca muito com ele e tudo mais, porque ele é extremamente energético, mas algumas vezes, né? Não é todo dia também, mas ele tem um pico de energia muito grande. E quando ele tem esse pico de energia muito grande, ele quer correr atrás do Jesuíno. Mas a gente acredita que não é um ato de agressividade, nem de briga, nem nada do tipo. É o Pipo querendo brincar com o Jesuíno. Mas o Jesuíno, ele é um gatinho idoso, ele já tem 15 anos, ele já tem disfunção cognitiva, então ele tem um pouquinho de... ele é meio caduquinho, né? Então, quando o Pi ele vai correr atrás do Jesuíno, o Jesuíno ele acaba não entendendo muito bem que isso é uma brincadeira, ele fica um pouco com medo, tá? Então, na cabeça do Jesuíno, é o Pipo sendo agressivo com ele, tá? Mas, além disso, a Kate aqui em casa também, por exemplo, ela é cega, então ela tem uma sensibilidade ao medo muito maior, algum barulho ou algo do tipo, então a gente utiliza por conta dela também.
e para manter uma harmonia aqui na casa e para manter também um maior relaxamento quando eu e a Maria saímos de casa e vamos voltar só à noite, né? Ou quando a gente precisa viajar e a cat sitter mesmo vindo aqui, mas o Feliway ele vai atuar mantendo aí um maior relaxamento e tranquilidade dos gatos aqui em casa, né? Que recentemente, por exemplo, a gente também mudou para esse apartamento novo aqui, então a gente também utilizou dele para fazer essa adaptação mais facilmente. Enfim, a gente utiliza por diversos motivos, mas principalmente para manter uma harmonia geral, um bem-estar geral aqui no ambiente, para eles terem todo esse conforto olfativo, todo esse sentimento positivo que o Feliway pode trazer para os gatos, tá? A gente utiliza aqui muito como prevenção e controle também. A gente não utiliza só quando, nossa, olha, a gente vai precisar utilizar agora porque a gente vai sair, ou porque eles estão brigando, ou porque... Não, a gente utiliza como um controle, a gente deixa na tomada basicamente o dia todo, sem ter problema algum acontecendo, só para manter os nossos gatos com esse sentimento positivo aqui, tá bom? Então, como utilizar o Feliway? Bom, o Feliway ele tem 3 apresentações basicamente. A gente tem aqui esse Feliway que ele é o Classic, tá bom? A gente tem o Classic também em formato de borrifar, tá? Mas eu prefiro o difusor. O borrifar ele é interessante em algumas situações, como por exemplo, Thiago, eu quero acostumar o meu gato a começar a gostar da caixa de transporte. Ou o meu gato ele tem muito medo, né, da caixa de transporte e hoje eu preciso levar ele no veterinário. Aí você vai lá e espirra Feliway na caixa de transporte umas meia hora antes dele entrar. Ou, Thiago, igual nós que somos veterinários. Thiago, sou veterinário, vou atender gato. O veterinário vai lá, pega o Feliway Spray, aplica na roupinha dele, né, e meia hora antes de atender o gato. Aí quando ele for atender o gato, o veterinário vai estar com aquele cheiro que traz conforto pro gato, auxiliando ali no atendimento. O Feliway Spray, eu acho que ele é mais interessante em coisas focais, quando você precisa jogar Feliway em alguma coisa específica, tá? Mas quando é utilizado no ambiente como um todo, eu acho o difusor mais interessante, tá bom? Eu acho que o difusor também ele dura um pouco mais. Esse aqui a gente tem mais de mês que tá usando, ele basicamente usa bastante, né? E ele ainda tem esse restinho aqui, então tem um ponto positivo, ele dura bastante. Então a gente tem o Feliway Classic, difusor e spray, a gente tem o Feliway Friends, que é o difusor e spray também, e a gente tem o Feli Scratch, que é uma bisnaguinha, basicamente como se fosse um Super Bonder, mas bem mais líquido, tá? Não é gruda nem nada do tipo não, é só que ele vem numa bisnaga. Qual que é a diferença dos três? O Feliway Classic, como eu já disse lá atrás, ele é um feromônio sintético facial, tá? Então ele vai atuar nessa questão mais de segurança e relaxamento do ambiente, mais questão de território, tá? Já o Feliway Friends, ele é um sintético que simula muito bem o feromônio materno, o odor materno. Então isso traz uma maior paz, uma maior tranquilidade, uma maior chance de amizade entre os gatos. Então o Feliway Friends, ele é mais utilizado em brigas entre gatos na casa, quando aqueles gatos não se dão bem de jeito nenhum, tá? Mas quando você tem essa situação de briga entre gatos, o que é o interessante, tá? O interessante é você começar com o Feliway Classic. E depois que você está utilizando, por exemplo, o Classic por um mês, algum tempo ali legal, aí você entra com o Friends. Por que disso? O Feliway Classic, como eu disse, ele vai promover essa questão no território de segurança. Então, às vezes, os seus gatos, eles estão brigando, não é porque eles realmente se odeiam, porque, enfim, é algo ali muito inerente ou uma introdução que foi feita extremamente errônea. Não, eles estão brigando por algo muito pontual, relacionado ao território. Às vezes só porque tem uma caixa de areia a menos do que deveria, ou porque tem uma tigela de comida a menos do que deveria. Algo pontual. Então, às vezes, se você já entrar com o Feliway Classic, ele já tendo esse sentimento de segurança e relaxamento no ambiente relacionado ao território, já vai ajudar na solução desse problema, tá? Então, o interessante é você começar com o Classic, depois passa um tempo, deu uma amenizada, ajudou um pouco, mas eles ainda estão brigando, aí você entra com o Friends, tá? Porque o Friends ele vai atuar mais nessa frente aí da briga entre gatos, porque ele simula aí o feromônio, o odor materno, tá? E a gente também vai ter o Feli Scratch, tá? Que ele é utilizado para ajudar o seu gato a arranhar o local certo. Mas eu acho, né, se eu não me engano, tem muito tempo que eu não vejo esse produto aqui no Brasil. Eu acredito que eles pararam de produzir, tá bom? Não tenho certeza,
mas eu não vejo mais, então acredito que não tenha mais por aqui, tá? Mas ele é um produto, né, que ele simula o feromônio, né, das glândulas interdigitais. Quando eu falo para vocês que o gato ele marca território através do arranhar, ele está liberando feromônios interdigitais. E esse Feli Scratch, ele simula esse feromônio interdigital, mostrando para o gato como se você pegasse esse feromônio interdigital e colocasse lá no arranhador, aí o seu gato ele vai sentir o cheiro daquele feromônio no arranhador e falar, opa, aqui que eu tô arranhando. E ele vai continuar arranhando naquele local, tá? É até um jeitinho de você ensinar o gato, né, a utilizar o arranhador da forma correta, é você aplicar o Feli Scratch no arranhador e o Feli Way Classic no local que você não quer que seu gato arranhe, porque assim ele vai arranhar mais naquele local que você mesmo quer, tá bom? Então basicamente é assim que você utiliza, né, como eu expliquei, o borrifador mais em algo pontual que você tá querendo naquele momento ali, como caixa de transporte. Às vezes você vai, por exemplo, trouxe um novo móvel específico para sua casa, você aplica o Feli Way naquele móvel para o seu gato se adaptar mais facilmente a ele, enfim. E o difusor é algo mais para o ambiente como um todo. Na grande maioria das vezes, eu prefiro o difusor, mas questões como principalmente a caixa de transporte, né? Você vai atender algum gato ou algo do tipo, eu gosto do borrifador, tá bom? Então, esses são os tipos de Feli Way e é assim que você utiliza, tá bom? Importante, como eu disse também, aplicar e ele tem um tempo de efeito. Geralmente vai demorar uns 30 minutos para ele começar a fazer efeito, tá? Então não é assim, vou levar meu gato no veterinário, borrifei e já botei ele lá dentro da caixa. Não, borrifa um pouquinho antes de ir para o veterinário, porque é assim que vai atuar, tá bom? Por exemplo, Feli Way Classic, né? Difusor. Você coloca no ambiente, por exemplo, Thiago, vou me mudar. Aí você, igual a gente fez aqui em casa, nesse apartamento novo. Aí antes da gente vir pra cá, a gente vem aqui, antes da gente vir pra cá não, né? Antes da gente trazer os gatos pra cá, a gente veio, colocou o Feli Way na tomada e depois de algumas horas que a gente tava lá organizando as coisas pra mudar, a gente veio. Então quando chegou aqui já tava o Feli Way todo fazendo efeito aqui no ambiente, tá? Então você tem que pensar isso antes também. Não é trouxe os gatos, chegou aqui, botou o Feli Way. Vai ajudar? Vai! Mas não vai ajudar 100% como poderia ter ajudado ali antes, tá? Então é interessante você pensar um pouco precocemente nesse sentido. E qual a minha opinião? Qual foi a minha experiência utilizando esse produto com os meus gatos aqui? A minha experiência, pessoal, foi muito, muito boa, tá bom? Ele é um produto que sim funciona. Muitas pessoas ficam com receio, achando que é bobeira, mas funciona muito, pessoal. O que leva, às vezes, as pessoas a confundir achando que esse produto não funciona? É a pessoa ela achar que ele também vai ser um produto milagroso, né? Vai achar, não, então meus gatos estão brigando aqui, nossa, estão se matando, comprei Feli Way Friends, eles vão ficar amiguinhos se lambendo. Óbvio que não. Feli Way não faz milagre. Ele é um tratamento coadjuvante e também de controle e prevenção. Então não espere comprando o Feli Way que ele vai solucionar todos os seus problemas. Ele vai ajudar, ele vai encurtar e minimizar a solução. Então, por exemplo, Thiago, meus gatos eles não estão se dando bem, o meu gato ele está se sentindo inseguro no ambiente, ele está ficando estressado, meu ambiente não está demonstrando muita segurança para ele ainda. Aí ele tá aqui, por exemplo, fazendo esses comportamentos que eu disse. Começou a fazer xixi fora da caixa, né? Começou a arranhar, ele tá se escondendo muito. Quero começar a usar o Feli Way. Beleza. Começou a usar o Feli Way. Vai ajudar? Vai. Ele pode começar a diminuir um pouco esses comportamentos? Sim. Mas você não vai botar 100% das suas fichas no Feli Way. Você vai atuar no ambiente também, que é o mais importante. Aí com o Feli Way na tomada, você vai começar a parar e pensar assim, o que tá de errado aqui então? Por que meu gato ele não tá conseguindo se sentir seguro? Por que ele não tá conseguindo ficar tranquilo aqui? O que tem de errado aqui? Será que eu tô com o número de caixa correto? Será que as caixas, né, o arranhador, as tigelas de comida estão espalhadas pela casa corretamente? Elas estão em número corretos? Tem arranhadores suficientes espalhados pela casa também? Tem locais altos?
eu estou brincando com esse gato, eu estou fazendo associações positivas, o que eu posso fazer de melhor para melhorar o ambiente dele? Aí sim, você utilizando o Feli Whey como coadjuvante, amenizando ali a situação e ao mesmo tempo você atuando no ambiente, essa é a forma correta de você utilizar. Tanto é que hoje eu utilizo mais o Feli Whey como um controle e como uma prevenção e não como uma solução, como eu disse lá atrás. Então esse é o interessante, você pode utilizar o Feli Whey como a solução inicial, mas você vai precisar atuar no ambiente do seu gato, entendeu? Então você está usando o Feli Whey Friends, seus gatos eles estão parando de brigar, mas você não vai depender 100% do Feli Whey Friends, você não vai ficar ali 24 horas então você vai ficar com o Feli Whey Friends na tomada? Não, nossa, utilizou o Feli Whey Friends, eles amenizaram, eles pararam um pouco de brigar, nossa que incrível, vou aproveitar desse momento para eu fazer uma maior associação positiva entre eles, para eu atuar no território, porque talvez eles estão brigando por conta de recurso. Aí você vai trabalhar na relação deles, aproveitando o efeito que o Feli Whey teve na relação deles, para que assim você depois só utilize o Feli Whey como um controle e prevenção, e não como uma solução, entende? Então isso que vocês precisam entender sobre esse produto, tá? Minha experiência incrível, meus gatos, quando eu comecei a utilizar há bastante tempo, né, o Pipo, antes ele fazia essa questão de perseguir o jesuíno muito mais constantemente, hoje em dia diminui assim imensamente, às vezes ainda faz quando ele tem um pico muito grande de energia aleatório, mas assim, muito, muito raro, né. A Kate, ela fica muito mais tranquila no ambiente. Antigamente, quando surgia algum estímulo de medo, algum barulho, uma ambulância ou algo batia sem querer, sim, algo do tipo, ela ficava com muito medo, ela enfiava debaixo da cama. Hoje em dia, ela quase nunca tem esse comportamento mais, até com fogo de artifício, né? Foi ontem ou anteontem aqui na minha cidade, onde de fora, teve uma tempestade, assim, raios, trovões, uma coisa que antigamente ela ficaria um dia basicamente inteiro debaixo da cama, ela nem chegou a entrar debaixo da cama. Então é um produto que ajudou muito aqui em casa, tanto os meus gatos quanto a mim, tá? Então hoje em dia eu te falo com 100% de certeza que ele funciona e que ele vai sim te ajudar em todos esses sentidos que eu citei aqui, mas que você precisa entender essa nuance dele. Ele pode ajudar na solução? Pode, mas ele não vai ser a solução completa, tá? Você precisa atuar em outras frentes para auxiliar, né, e potencializar o efeito dele, tá bom? Então, confia. Se o gato está apresentando algum desses problemas, pode comprar. Qual que é o problema dele? Qual que é o único ponto negativo desse produto, Thiago? É o preço. Infelizmente, é um produto caro, tá? Então, assim, eu acho, né, que hoje em dia, esse difusor mais refil que vem junto, né, tá por volta de 270 e poucos reais. Mas, como eu disse, ele dura muito, tá? Então, assim, a gente aqui em casa que usou quase o dia inteiro, por muito tempo, né, durava, assim, um mês, basicamente, um refil. Então, o dia inteiro. Então, se você for usar pontualmente, assim, Thiago, eu vou comprar e só vou usar quando eu for viajar um final de semana e tudo mais, vai durar muito tempo, tá? Então, compensa. É caro, mas ele dura bem, tá? Então, mas esse é o ponto negativo dele. Nem todas as pessoas vão ter condição. E o que eu falei lá atrás? O borrifador, o spray, né? Ele é basicamente o mesmo preço, 200 e poucos, mas ele é spray. Eu acho que o difusor ele rende mais e tem um efeito potencializador maior, tá? Então, a não ser que você tenha coisas focais aí no seu ambiente, tudo mais que você quer aplicar o Feli Whey, eu acho mais interessante o difusor, tá bom? Então deixa aqui nos comentários se você já utilizou esse produto, se ele já te utilizou, qual a sua experiência, para todo mundo ver aqui, né, compartilhar suas experiências junto a mim, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.